nesta edição do NAP TV, Gabriela Marques fala sobre os desafios do final de ano. Neymar Gil aborda a síndrome de burnout em tempos de pandemia. Já Douglas André traz algumas reflexões sobre o positivismo e o papel do paciente junto do psicólogo no processo de terapia. E você também vai conferir um trecho da palestra Amor é Força de Vida, mas somente ele basta, de Luiz Matheus Pacheco, direto do ciclo de palestras do NAP. Oi, gente! Hoje vim conversar um pouquinho sobre os desafios do final do ano. Sim, essa época, de dezembro acaba muitas vezes mobilizando os nossos sentimentos e mobilizando os sentimentos de muitos pacientes que passam pela clínica. Porque é tempo de festa, é tempo, na verdade esse ano principalmente, vai ser um ano muito atípico, então são festas diferentes, festas adaptadas. O Natal, ele acaba nos lembrando a família, lembrando coisas que já aconteceram no passado, trazendo muitas lembranças, enfim, despertando muitos sentimentos. E aí vem a importância da gente tentar pegar leve com a gente e tentar não se cobrar tanto e simplesmente sentir o que está, os sentimentos que estão vindo, nos permitir sentir, Então, na clínica eu percebo muitos pacientes se queixando que se sentem tristes, às vezes estão mais pensativos, estão se sentindo sobrecarregados, O segundo semestre do ano ele tem uma tendência a fazer com que a gente se sinta mais cansada, mais sobrecarregada, a gente já tá mais com vontade, necessitando as férias, Então a gente também precisa se respeitar, a gente também precisa daqui a pouco abrir mão de coisas, de compromissos que a gente não precisa de fato colocar em prática, respeitar os nossos desejos. Eu acho que, independente da época do ano, a gente precisa começar a praticar esse exercício, respeitar os nossos desejos, parar de fazer coisas simplesmente para agradar os outros, É como a decisão, que cada um de nós vai ter que tomar agora sobre Natal, sobre Ano Novo, sobre ir pra praia, sobre não ir. A gente precisa sentir o que a gente vai se sentir bem em fazer. A gente não deve ir para algum lugar ou para outro só para agradar o outro. A gente precisa se respeitar, Então, eu acho que principalmente no final do ano a gente tem que refletir e até tentar fazer uma retrospectiva para entender como é que foi o nosso ano e entender por que a gente está se sentindo dessa forma nesse momento, tá bem? Enfim, pensei que seria legal trazer essa reflexão, porque às vezes as pessoas estão se sentindo, para baixo, estão se sentindo mais mobilizadas, no final do ano e pensam que são as únicas pessoas nessa situação, quando na verdade isso é muito mais comum do que a gente imagina, Então, não vou dizer que a maioria das pessoas, mas grande parte das pessoas acaba, enfim, tendo muitos sentimentos mobilizados nessa época de final de ano e tá tudo bem, Tá tudo bem, acho que a gente tem que aprender a se respeitar cada vez mais, tá bem? Hoje era isso, nosso papo era sobre essa reflexão. Lembrei de uma coisa que é bem interessante de fazer também, que é uma retrospectiva, mas tentando buscar o quanto, nós evoluímos enquanto pessoa ao longo do ano, Pensando principalmente nesse ano que foi muito atípico, 2020 nós vivemos algo que a gente nunca imaginou passar. A gente nunca imaginou que uma pandemia levaria todo mundo para dentro de casa em um home office forçado, onde a gente mal teve tempo de se organizar para isso. Então nós precisamos nos adaptar, depois tivemos que nos acostumar, agora a gente teve que se acostumar com o uso de máscara, com esse cuidado, com a restrição social, e tudo isso com certeza nos fez evoluir muito enquanto pessoas, nos fez amadurecer em muitos sentidos. Então eu acho que a gente também tem que considerar isso no final do ano, a evolução mental, psíquica que nós tivemos ao longo do ano. Enfim, o papo de hoje era isso. Eu desejo uma excelente festa, excelentes festas de finais de ano, de final de ano para você. Um excelente Natal que você possa comemorar com muita saúde e muita felicidade ao lado de sua família e das pessoas que você ama, tá bem? Um beijo grande da Psico. E aí, tudo bem? Esse 2020 está quase acabando, mas ainda tem mais uns dias, E enquanto não acaba, é importante que a gente também tenha consciência de que foi difícil se adaptar, Foi difícil se adaptar às restrições, aos protocolos de distanciamento, a todas essas questões, mas também foi difícil se adaptar olhando para o lado laboral, Pensando agora como colaborador, como empregado, o quanto que também foi difícil adaptar o nosso cantinho de segurança, que era a casa, era o lugar onde a gente desconectava, era o outro mundo,
né, e deixava os problemas do lado de fora, né, do trabalho, e adentrava a nossa casa e conseguia, muitas vezes com alguma dificuldade, mas conseguia fazer isso, né? Hoje a gente só deixa os calçados do lado de fora, né? Os problemas estão junto porque a gente está trabalhando de dentro de casa. Então é muito natural e tem sido cada vez mais recorrente a gente ver os afastamentos, né, por doenças aí relacionadas ao trabalho, tá? Então o mundo corporativo fica um alerta, né? Os seus recursos humanos, os seus administradores precisam olhar com mais atenção para o seu colaborador, para que evite, por exemplo, a própria síndrome de burnout, né? Que muitas vezes incapacita esse colaborador de manter a capacidade produtiva dele, né? Que gera um estresse físico, mas também um estresse mental, tá? Então, é um processo neurológico de geração, né, em excesso aí de cortisol para fazer o corpo e a mente continuar processando e sendo produtivo, mas o cortisol em excesso, né, como tudo em excesso na vida, ele acaba gerando e reforçando esse estresse, né? Então desgastando ainda mais essa percepção aí do colaborador de que ele não está conseguindo atingir as metas, de que ele não está conseguindo ser produtivo, né? Então, por favor, atentem para a saúde mental do seu colaborador, né? 2021 tende a ser muito complicado, a gente vive num país onde a economia é frágil, né? E se 2020 já foi difícil logo no início equalizar a saúde e a economia, a gente sabe que 2021 e talvez os próximos anos a gente vá sentir as sequelas disso, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar justamente para não perder os nossos colaboradores, para não perder a nossa capacidade produtiva, né? Nem as empresas, nem o próprio colaborador, tá? Então, a sugestão de terapia, ela continua sendo muito bem cabível nesse caso, né? Continue pensando, né, em programas de qualidade de vida, né, para que os seus colaboradores mantenham e consigam se sentir confortáveis, né, e prontos e aptos para continuar exercendo suas atividades. E se não for possível adaptar para essa modalidade remota, para esse home office, teletrabalho, que a gente comece a pensar alternativas de estipular, então, ideias, sugestões, né? Transformar isso, institucionalizar isso, daqui a pouco em cartilhas, em relação a esse modelo, tá? Então, instituindo as pausas, que muitas vezes a legislação já prevê, né? Mas quando a gente está em processo remoto, essa necessidade que os colaboradores têm sentido de se sentirem produzindo, né, é tão grande, é tão interna e forte, que eles acabam não respeitando os seus limites, o seu corpo, tá? E não fazem essas pausas. Então, isso precisa ser institucionalizado, estimulem, né, caminhadas ao ar livre, né, com toda a segurança, obviamente, né, mas tragam essas adaptações, né, do mundo corporativo lá, né, para casa deles, para esse local que já era de segurança e que agora a gente está tendo que trabalhar isso, né? Então, é um ano diferente, né? 2020 foi difícil para nós como pessoa, mas com certeza para as organizações eu não tenho dúvidas que vai ser um desafio muito grande e trabalhar a saúde do trabalhador, né? Mesmo que pareça repetitivo agora falando, vai ser extremamente fundamental, tá? Então, empresas, por favor, não deixem de investir na saúde dos seus trabalhadores, né? E caso tenham, né, sugestões, ideias que a gente possa conversar mais ou até comentar mais sobre esse assunto, experiências que vocês têm vivido aí dentro das suas casas, né, a gente recebe com o maior gosto, né, nos tragam para a gente continuar essa conversa, seja pelos nossos canais ali do YouTube, seja pelos canais das redes sociais. O NAP fica à disposição, eu também fico completamente à disposição para a gente conversar mais sobre esse assunto, que com certeza tem muito pano para manga para a gente continuar falando sobre, tá? Um super abraço, continue se cuidando e até o próximo. A psicodica de hoje é o livro O Tempo e o Cão, da psicanalista Maria Rita Kell. Esse livro ele aborda de uma forma mais técnica o assunto da depressão, um assunto super atual e super em alta. Ela toma esse título de uma experiência de ter atropelado um cão, ter atropelado um cachorro. E ela toma isso como uma certa metáfora da forma como a gente é atropelado na nossa vida por uma vida que segue um ritmo frenético. Vale muito a pena a leitura.
O cuidado com a saúde, tanto física quanto emocional, neste momento é essencial. Por isso, em tempos de prevenção, permita também a renovação. No NAP, trabalhamos com uma grande equipe de profissionais da psicologia, que hoje atendem tanto na modalidade presencial, com medidas de segurança, quanto online. Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços e atendimentos. Estamos esperando por você! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Olá pessoal, tudo bem? Neste terminar de ano, que talvez nem tenha efetivamente começado, diante do que estamos vivenciando, né? E lembrei de um filósofo que eu gosto bastante, chamado Heráclito. E o Heráclito, ele tem uma frase muito famosa onde ele diz que é impossível ao homem banhar-se no rio 2 vezes, porque na segunda vez nem o rio, nem o homem são os mesmos. É muito essa questão do fluir, do movimento da vida e também da necessidade que as coisas nascem através do conflito, através das oposições. Né? Podemos pensar de alguma forma através do caos, né? Pensando Nietzsche também, né? É preciso ter um caos dentro de si para que nasça uma estrela cintilante, mais ou menos assim o Nietzsche nos fala. E por que eu estou trazendo essas questões? Porque a gente vive, né, no momento, a minha perspectiva, um posicionamento muito positivado, né? Aquela coisa, tudo vai dar certo. Tudo vai funcionar, tudo vai ficar bom, é só pensar positivamente, né? Eu não consigo absorver esse tipo de enunciado como um enunciado construtivo, né? No sentido justamente que talvez o que nós temos que nos colocar e aproveitar diante dessa situação pandêmica é justamente construir desaprendizagens em nós. Por mais paradoxal que tenha sido essa minha expressão, né? É aprender a desaprender muitas coisas que estão cristalizadas em nós. Né? Então essa positividade, a psicologia, essa é um ponto de vista meu, né? Mas a psicologia como uma instrumentalização adaptativa, né? Ciente que muitas vezes os pacientes que nos chegam, né, as pessoas que chegam até nós, são oriundos, né, vêm de um meio social, né, que as adoeceram, porque ninguém fica doente sozinho, ninguém sofre sozinho, ninguém
sente-se mal sozinho. As coisas acontecem, né? Quando a gente está pensando em sofrimento psíquico, né? Amigos, mesmo assim, entendendo que, por exemplo, uma dor de cabeça, ela vai influenciar tanto no social, tanto quanto no psíquico, como no orgânico. Não há uma possibilidade de uma separação extremamente definida nesses 3 eixos do qual nos constitui como seres humanos. Então, o que eu estou tentando levantar e problematizar com a gente é sobre essa psicologia adaptativa, um dispositivo de adaptação, se a gente for lá para o Foucault, né? As pessoas chegam com sofrimento até nós, aí a gente nomeia, dá nome para esse sofrimento, e é muitas vezes um nome verticalizado, um nome dado pelo psicólogo, nem com a participação do outro. Então a gente dá nome para esse sofrimento, e o nosso trabalho é de devolver essa pessoa para a sociedade, como se a sociedade tivesse extremamente sadia, né? E que o problema é da pessoa, é do indivíduo, e não do social. Então, são essas circunstâncias que eu analiso muito, né, no caminho clínico, né? O que será que aquela pessoa está trazendo? É justamente a necessidade com que eu resolvo o problema dela como psicólogo, mas justamente eu acho que o meu papel e a minha posição de psicólogo é, junto com essa pessoa, nos responsabilizarmos, não para resolver o problema de forma definitiva, né, quando a gente está falando de questões psíquicas, mas para conseguir, né, reduzir ou amenizar de alguma forma o sofrimento, para que essa pessoa, então, voltando lá para o Heráclito, né, essa é a ligação, volte a se movimentar, que essa pessoa possa, através da psicologia, né, conseguir uma aproximação do seu desejo e reconhecer em si potencialidades diversas daquelas as quais ela se estruturou como eu, né? Por isso o convite também, pensando na própria psicanálise, né? O eu não é senhor de sua própria casa. Convite de tentar com o outro compreender que existem muito mais de nós do que eu, entende? Que existe muito mais em nós do que o eu, do que esse euzinho fechado, muitas vezes narcísico, querendo se projetar ou projetar suas vontades e querendo que elas sejam atendidas, e quando elas não são atendidas, então culpabilizar o outro, projetar suas insatisfações no outro e não, né, buscar o movimento de autorresponsabilização. É que a gente consiga, né, entender a psicologia como um instrumento crítico, né, e quando o sofrimento bate a porta clínica, que ele quer realmente ser nomeado não pelo psicólogo, mas em conjunto com o psicólogo, e que a pessoa possa dar nome a isso, que a pessoa consiga, num processo de terapia, nomear, né, o seu próprio sofrimento, fazendo a ligação do mal-estar, do sofrimento e do sintoma, e não separando esses eixos, porque na minha perspectiva isso não é possível. Então são questões que a gente tem que levantar, o final do ano está aí, né? Os nossos movimentos e os nossos sofrimentos com estes movimentos continuam antes pandemia, com a pandemia e depois que a pandemia passar através da vacina, e que a gente possa compreender justamente que a psicologia, né, ela se faz com o outro, pensando no aspecto da clínica ampliada, e que ela não vai ocasionar uma suspensão total da confusão que muitas vezes é a nossa existência, mas que ela pode diminuir essa confusão, mas que essa construção para que esse movimento ou para que essa nova formulação de movimento se faça, ela se dá com o psicólogo, com um trabalho conjunto, e não simplesmente com nomeação do sofrimento dado de forma vertical através de manuais. E através dessas trocas, consciente que a gente não tem como modificar o que aconteceu, mas que a gente pode construir novas perspectivas narrativas daquilo que aconteceu, dos fatos que aconteceram, traumáticos, enfim,
que constituem aquela história e assim poder devolver para aquele sujeito, né, a possibilidade de uma outra visão ou de uma nova visão na relação dele com o mundo. Quero deixar o meu melhor abraço para cada um de vocês, desejar que a gente consiga resistir, seguir resistindo diante os quadros diversos que se apresentam, e dentre eles a própria pandemia, e que quando a gente conseguir ter a resolução desse problema específico, a gente não pense em voltar, né, mas que a gente possa, através da experiência deste tempo inusitado, encontrar em nós novas possibilidades de existência. Sobre presença, proximidade e distância. Mas o que isso tem a ver, afinal de contas? Bom, gente, o amor ele é uma força muito importante. Do ponto de vista da constituição psíquica de um sujeito, ele é fundamental. Sem o amor, um sujeito não se constitui. Sem que a gente, em algum momento da nossa vida, seja amado, a gente pode, inclusive, nem sobreviver. Porque a gente, enquanto seres humanos, a gente nasce numa condição de dependência. Essa palestra que eu trago hoje aqui para vocês, ela é baseada no meu trabalho de conclusão de curso da especialização em psicanálise e prática clínica, que eu intitulei A Função de Vida da Pulsão de Morte. E para poder ilustrar um pouco o que eu vou falar, eu vou trazer para vocês um caso clínico. Esse caso clínico, ele é fictício, eu inventei ele, mas ele é bastante consistente, porque embora eu tenha criado ele da minha cabeça, ele se baseia, ele se funda na minha prática clínica. Ele se funda em diversos casos que eu atendi ou ainda atendo em consultório. Eu quero convidá-los, então, para a gente fazer uma pequena viagem nos conceitos de amor e de ódio, de pulsão de vida e de morte. A gente vai, para poder responder a pergunta final desse caso clínico, dessa reflexão que eu provoco vocês, a gente vai precisar entender um pouco esses conceitos. Afinal de contas, o que é o amor? O que constitui o amor para a psicanálise? O amor é o mesmo que pulsão de vida, não é? E o ódio? O que constitui o ódio? Bom, eu já vou trazer uma prévia aqui. O amor, ele constitui presença. A própria palavra, ele já nos traz isso. Amor, se a gente dissecar, é constituído do prefixo a com mors. A significa negação, quer dizer, não. E mors, morte. Amor, nesse sentido, seria o contrário da morte. Essa é a definição que o David Zimmermann, que é um psicanalista, traz no dicionário de termos etimológicos da psicanálise dele. O amor, ele é relativo à pulsão de vida. Quando a gente ama, a gente quer trazer para perto aquele nosso objeto amado. A gente quer estar junto, a gente quer ele o mais próximo possível. Já o ódio, por outro lado, ele constitui ausência, ou pelo menos distância, né? Quer dizer, quando a gente odeia, o que a gente quer? A gente quer passar longe, né, daquilo que é o nosso objeto de ódio. Só que ao mesmo tempo que o ódio é algo tão terrível, a distância, por si só, é algo fundamental na constituição psíquica do sujeito. Algo sem o qual um sujeito também não se constitui. Que é o que o Lacan nos traz ao analisar o jogo do Fordá, que o Freud traz num texto de 1920, que chama Além do Princípio do Prazer. Que ele vai falar o seguinte, que é na medida que, eu estou lendo uma citação dele aqui, que o símbolo permite essa inversão, quer dizer, ele anula a coisa existente, que abre o mundo para a negatividade, que ao mesmo tempo possibilita o discurso do sujeito humano. Quer dizer, ao mesmo tempo
em que, nesse jogo do Fordab, esse bebê, o neto do Freud, faz um objeto desaparecer e experimenta o desaparecimento de um objeto, ele funda psiquicamente a capacidade de representar um objeto não presente. Em outras palavras, ele pode pensar esse objeto. O ódio, ele é, então, uma busca por não estar junto, por separar, que é extremamente importante na constituição de um sujeito. Lacan vai dizer o seguinte: o eu, não é um ser e um suposto a quem fala. Porque quem fala tem a ver com o quê? Com a solidão. Quer dizer, para que eu possa falar por mim mesmo, o Lacan é meio, enigmático, né? É difícil de entender. Para que eu possa falar por mim mesmo, eu preciso estar sozinho. Não sempre alguém fala por mim. É mais ou menos isso que ele quer salientar aqui para gente. Ele ainda vai dizer que o ódio é o que mais se aproxima do ser. Quer dizer, ele é uma marca. E ele ainda vai trazer a ideia de existência como prefixo ex, né? Existência. Por que ex? Ex é um prefixo que significa do lado de fora. Para poder existir como sujeito, como ser, é preciso que se esteja do lado de fora. Então, a gente pode pensar que o que o Lacan vai propor, que o ser, como tal, provoque o ódio. Ou será, e aí eu faço uma inversão, que a gente pode pensar que o ódio, em alguma parcela, provoca o ser? O que será que vem primeiro?